Olá, gente linda, tudo bem? Algumas pessoas me mandaram mensagens perguntando sobre mim, querendo saber um pouco mais sobre a minha história e saber da onde eu tiro, né, os conteúdos, qual que é o meu segmento de atuação. E nesse vídeo aqui eu pretendo dar algumas respostas nesse sentido, tá bom? Bem, meu nome é Daniele Moraes de Mello, eu tenho 36 anos, eu atuo, né, como facilitadora em constelações familiares. Tenho hoje também um outro projeto que eu faço faculdade de Direito. Isso tudo vocês vão entender o porquê, ok? Eu tenho um perfil no Facebook sobre esse tema, né, com o meu nome e tudo, que é todo direcionado ao tema de pessoas que têm relacionamentos com pessoas abusivas ou veio de um sistema familiar abusivo, sempre abordando esse olhar sistêmico, sempre olhando para a solução das questões, sempre direcionando o olhar nesse horizonte maior, nesse horizonte de força, nesse horizonte no qual a gente pode realmente viver e não apenas ser sobrevivente, porque quando a gente vem de um sistema familiar disfuncional, nós não devemos ser somente sobreviventes, isso é parte da nossa história, mas chega um momento em que a gente tem que se assentar na nossa realidade, criar mecanismos, adquirir ferramentas e novas funções para que a gente possa viver, porque viver é bem diferente de sobreviver. Sobreviver é quando você está ali no olho do furacão e você precisa sobreviver. É o que está acontecendo com muita gente, principalmente nesse momento de quarentena. Elas estão sobrevivendo a esses abusos, a esses maltratos. Por quê? Porque elas ainda estão dependendo daquele sistema, ainda estão sem condições emocionais, físicas, financeiras de adentrarem nesse novo movimento para que possa gerar força suficiente e suprir a sua própria vida. Então, o meu conteúdo, o meu canal no YouTube, o meu perfil no Facebook, ele é todo direcionado para esse aspecto, para ajudar essas pessoas, para entregar ferramentas. Por quê que eu escolhi essa área, atuo nessa área? Porque a gente, quando a gente vem desse sistema, e eu conheço bem os mecanismos desse sistema, porque eu também venho de um sistema familiar disfuncional, que não funcionava tão bem, que tinha uma série de situações ali, a gente observa que você chega na vida adulta com uma série de sequelas. E eu cheguei na minha vida adulta também sem entender muita coisa, sem entender porque tanta coisa gerava problema. Porque eu comecei a fazer terapia lá nos meus 16 anos e tentando entender tudo que acontecia ali, tentando criar consciência, mas ainda assim ficava muitas feridas, né? Porque tem questões que você lida que são questões absurdamente desproporcionais à realidade. E quando a gente vem desse sistema, você entra na vida, quando eu digo entra na vida, é você sair do seu sistema de origem e ir para a vida. Então eu entrei na vida com muitas dificuldades. Foi quando eu fui apresentada às constelações familiares. E as constelações me ajudaram muito, me entregaram ferramentas poderosas que me ajudaram como mãe, porque essa função materna para a gente é muito trabalhosa. A gente vem de um sistema tão disfuncional, tão doloroso, que a gente não sabe o lugar, né, de se colocar como mãe, porque você vem com tantas feridas, você vem com tantas sequelas, você vem com
com tanta coisa ali, com aquele turbilhão dentro de você. E o que que acontece? Você às vezes vai lidar com teu filho e você acaba indo para os extremos. Por quê? Porque você às vezes teve uma mãe muito que te fechava, que não te permitia ir para o mundo, que não permitia o seu contato com outras pessoas. E aí você às vezes vai para o outro extremo, né? Como você tem aquelas sequelas e você não quer ferir os teus filhos, você não quer gerar neles os mesmos os traumas que você teve, você acaba sendo muito permissiva. Por quê? Porque o equilíbrio tá no meio e a gente não consegue encontrar esse equilíbrio enquanto a gente não cura as nossas feridas. E esse foi o meu caminho. Comecei a fazer algumas constelações, já trabalhava, já tinha conhecimento na área de algumas outras situações do mesmo segmento e percebi que aquilo me ajudava demais. E comecei a fazer os cursos e me aperfeiçoar na área. Hoje, além das constelações, eu também faço faculdade de Direito, porque é uma coisa que eu observei que me ajuda muito e agrega muito. Porque a gente, nesse sistema, você passa por coisas que você não faz ideia do quanto aquilo é problemático, do quanto aquilo não faz sentido no mundo real, né? E a gente não tem noção, por exemplo, de algumas coisas que a gente passa que é calúnia, difamação, e isso é penal. Você vê o quanto aquilo é disfuncional, que isso é do direito, direito penal, o direito mais pesado que tem. Isso para mim acrescentou muito e vem acrescentando, vem agregando muito. O intuito de todo o trabalho que eu tenho feito na internet, ele vem desse olhar de entregar um pouco mais, de saber as fases que a gente passa, porque quando a gente descobre que a gente está num sistema desse, que tem uma mãe narcisista, um pai borderline, ou ambos, você vem para a vida completamente destruída. E quando chega a informação para você que aquela mãe é narcisista ou que aquele pai é borderline, que aquelas agressões fazem parte, né, de um perfil psicológico traçado já lá pela psicologia, que permite ter um diagnóstico em relação àquilo ali, o que que acontece? Você fica destruída. Porque você percebe que você foi criado em um sistema familiar doente, absolutamente doente, que as moedinhas que você tem não tem valor de troca no mundo, porque a gente vem com uma série de deficiências emocionais e quando a gente chega no mundo a gente não consegue lidar bem, no trabalho é muito trabalhoso, por quê? Porque você não tem um discernimento da diferença de hierarquia e tirania, que é absolutamente diferente uma coisa da outra. Tanto é que existe aquele ditado que fala, né, do chefe e do líder, a diferença entre um chefe e um líder. Porque um está sendo tirano, o outro está sendo simplesmente exercendo a hierarquia. E hierarquia ela pode sim ser exercida com afeto, com acolhimento, com respeito, e não é o nosso caso. Então a gente costuma ter problemas com hierarquia, a gente costuma ter problemas com gente que ocupa outros cargos de liderança, justamente porque aquilo já chega com impacto na nossa vida. Então, eu fui me estruturando e hoje eu vejo o quanto a minha caminhada transformou a minha vida, transforma a vida da minha família, dos meus filhos. E uma coisa muito interessante, e nós como consteladores sabemos disso, que a gente acaba atraindo pra gente, né, muito daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente tem a oferecer.
Porque a gente sempre diz, né, cada cliente terá o constelador certo para ela. E uma coisa que eu comecei a observar é que os meus clientes eram muitas vezes desses sistemas familiares disfuncionais. Muitas vezes tinham essas mães, esses pais, né? E aí acaba indo para a vida com sequelas também, encontrando na vida parceiros e parceiras que também têm essas características e não entende bem o porquê. E aí eu comecei a entregar um pouco mais disso através dessa ferramenta que é a internet. Até porque nesse momento a gente está vivendo um momento diferente, né? A gente está vivendo um momento de interação social diferente. E eu pensei, por que não? Por que não iniciar esse trabalho e fazer chegar um pouco mais longe, né? Que às vezes alguém que eu não teria contato, não teria acesso, e aquela informação que você dá, que você divide, aquilo às vezes vai assentar algo no coração daquela pessoa que vai ajudar imensamente. Então esse é o meu trabalho. Isso é o que eu tenho feito nos últimos anos na minha vida e é o que me preenche de amor, é o que me preenche de alegria, porque eu sei o quanto a caminhada é longa, eu sei o quanto a gente tem dificuldades de lidar, dificuldades de construir uma família, dificuldade de se colocar no mercado de trabalho de forma eficaz, efetiva. E a gente hoje pode entregar um pouquinho disso, dessa caminhada e dizer sim à vida, dizer sim à história uma das outras, uns dos outros, sem invalidar as dores, porque uma coisa que a gente observa, principalmente no meio, né, há um pouco de dificuldade pelas falas do Bert, né, que é o precursor da constelação familiar, de algumas pessoas que não conseguem entender bem o que é o honrar e acaba tendo dificuldades. E hoje eu olho e eu vejo que nós, como facilitadores de constelação familiar, nós somos um instrumento e nós entregamos pro outro aquilo que nós também damos conta. Então, quando eu olho alguém que me vem com as minhas questões, para mim é sempre muito bonito, porque ali eu posso entregar algo que vai além da dor, que vai além do luto inicial, que é esse luto dessa informação inicial e que eu sei que passa pela raiva, porque a gente sim, não vamos negar esses processos, a gente passa pela raiva para chegar na vida. E é nesse lugar que eu tenho tentado entregar material para que essas pessoas cheguem, porque a vida ela pode sim ser menos dolorosa, a vida pode sim ser algo que vale a pena e você pode se conectar com pessoas que possam agregar na sua vida e você também agregar na vida dessas pessoas. Eu espero poder entregar um pouco mais, eu espero que agregue na sua vida, que você possa pegar um pouquinho do que está sendo dividido e fazer diferença para você e na vida das pessoas que você ama. Essa sou e eu desejo a você um caminho cheio de força, de coragem, porque do fundo do meu coração, de todo o meu coração, vale a pena e você vai conseguir. É possível sim se reescrever, se reestruturar e ir para a vida com plenitude. Um abraço.